Sim, senhor. Hoje, dia 13/9, oitavo ano H, vamos estar trabalhando com equações polinomiais de segundo grau, principalmente com resolução. Na aula anterior, nós havíamos visto como a equação de segundo grau é formada, né? Pelos termos A, B e C. O A sempre o valor que acompanha o x ao quadrado, o B sempre que é o valor que acompanha o x e o C o valor, o número, né, que não tem letra. Bom, nós vamos fazer a resolução principalmente quando B for igual a zero. Coloquei dois exemplos, um já está feito, mas mais importante aqui no caso, por enquanto, é que por enquanto todas as equações que nós formos resolver, elas vão ser do tipo incompletas, tá? Mais especificadamente, quando B for igual a zero. Até preciso corrigir um negocinho aqui que eu esqueci de escrever quando B é igual a zero. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo. Se vocês quiserem, pode escrever no caderno de vocês na frente, tá? Mas aqui no caso é quando B é igual a zero. Bom, vamos lá. Bastante gente conversando e eu estou sinceramente achando muito escuro essa sala, hein? Para mim não tá bom. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. As equações de segundo grau, faltou um S aqui, né? As equações de segundo grau, completas ou incompletas, elas podem ter até duas raízes. Significa que ela tem duas respostas. Geralmente tem duas respostas. Pode acontecer de não ter nenhuma e pode acontecer de ter uma. Mas a equação do segundo grau geralmente tem duas raízes, tá? Então aqui quando C é igual a zero, presta bem atenção nessa equaçãozinha aqui que eu estou destacando. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, seria o número 1 aqui, né? O B é o valor que acompanha o x. É por isso que a gente está falando aqui, ó, que o C é igual a zero. Aqui está acontecendo um processo que a gente viu no primeiro, segundo bimestre, que chama fatoração. A fatoração é um assunto que geralmente a gente explica para os alunos e eles se esquecem. E aí quando a gente vai fazer de novo, ele só tem uma vaga lembrança do que já fez. Para ser mais específico, a fatoração que a gente está usando aqui é fator comum em evidência. Ok? Como que funciona isso? Como é que é esse esquema aí de fator comum em evidência? Veja bem, aqui tem x, aqui tem x. Coloquei o x em evidência. Abri os parênteses, para preencher o parênteses eu fiz a divisão. X dividido por x, a gente subtrai os expoentes, né? 2 menos 1, o expoente é 1. X menos x, aqui ó, 5x dividido por x, você corta o x, só fica o 5. De forma que se eu fizer um chuveirinho aqui, ó, não precisa fazer não, tá? Só estou fazendo aqui, depois eu vou tirar. Então se eu fizer x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, menos 5x, ele volta lá para o de cima. Não é o caso. Por que a gente fez essa fatoração? Aqui está acontecendo um negócio muito importante, um negócio bem interessante aqui, ó. Eu tenho uma conta de vezes que o resultado é zero. Por uma conta de vezes, então tem um número vezes outros, vezes outro. Para essa conta dar zero, só pode acontecer duas coisas. Uma conta de vezes para dar zero, ou o primeiro número é zero, aí não interessa o número que tiver aqui, vamos supor 5, 0 vezes 5, 0. Ou
esse primeiro número aqui, ou aliás, ou esse segundo número é zero. Um dos dois tem que ser zero. Ou esse aqui é igual a zero, ou esse segundo número é igual a zero. 5 vezes zero dá zero. Então, como eu tenho uma conta que está dando zero, uma conta de vezes que está dando zero, ou esse primeiro termo é igual a zero, está aqui a primeira resposta. Se o x for zero, zero vezes o que for aqui vai dar zero. Não interessa com o resultado dessa conta, está multiplicando por zero, vai dar zero. Então a primeira resposta, x é igual a zero. Ou essa segunda parte aqui, ó, vai ser igual a zero. Aí passa o menos 5 para o outro lado, ele fica mais 5. Então, se eu trocar esse x aqui por 5, vai ficar 5 menos 5 dá zero. Não interessa esse valor. A hora que eu multiplicar por zero, vai dar zero. Isso significa, e isso aqui vocês precisam começar a perceber, que é, como eu disse ali, né? Tem duas respostas. Então a gente costuma colocar em um conjunto solução. Escreve S, S de solução, é igual. E coloca os dois valores aqui, ó. Geralmente em ordem crescente. Primeiro valor 0, segundo valor 5. Ou a conta nessas circunstâncias vai dar 0 ou vai dar 5. Pessoal, isso daqui eu estou colocando só porque tem no livro. Não vai ser o nosso foco. Ano que vem, no nono ano, vocês vão fazer bastante essas contas aqui. O nosso foco vai ser quando b for igual a 0. Então notem. Opa, tá faltando um ao quadrado aqui, ó. Acrescentem aí, por favor. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Por enquanto, gente, vocês vão resolver essas contas do mesmo jeito que resolve a equação do primeiro grau. Vai isolando o x. Letra para um lado, número para o outro, sempre fazendo as operações inversas. Se está somando, subtrai. Se está subtraindo, soma. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Tá? Igualzinho. A única novidade vai ser para a gente tirar esse doisinho daqui, ó. Vamos chegar lá. Vocês copiaram até aqui? Aqui já estava copiado, né? Só foi uns destaques. Então o que vai acontecer é o seguinte. Vou passar esse 9 para lá. Vai ficar x ao quadrado é igual a 9. Mudou de lado, ele muda de sinal, né? Muda de operação. Está subtraindo, passou somando. Ok? Para tirar esse doisinhos, aqui vem a novidade. A operação inversa de potenciação é radiciação. Então, para eu tirar esse 2 aqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada. E aí tem mais uma coisinha nova. Aqui antes você vai colocar esse sinal, ó. Mais ou menos. O nome desse sinal é mais ou menos. E o mais ou menos de matemática não tem nada a ver com mais ou menos que a gente usa no dia a dia. Né? Por exemplo, você faz uma prova, alguém pergunta, como é que você foi? Ah, fui mais ou menos. Tem nada a ver com isso. O mais ou menos da matemática, qual que é a raiz quadrada de 9? 3. 3. O mais ou menos na matemática significa que eu tenho duas respostas. Eu tenho a resposta menos 3 e eu tenho a resposta mais 3. Isso que significa esse mais ou menos. Eu tenho dois números, um positivo e o outro negativo. Professor, por que isso? Presta atenção aqui, ó. A conta não é essa aqui? X ao quadrado menos 9 igual a 0. Vamos supor que eu troque o x por 3. Então, se eu trocar por 3, vai ficar 3 ao quadrado menos 9 igual a 0. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9 dá 0. Tá certo. Ok? E se eu trocar por menos 3, o que vai acontecer? Se eu trocar por menos 3, vamos lá, x ao quadrado, fazer igualzinho. Menos 9 é igual a 0. Isso aqui que eu estou fazendo é só para mostrar para vocês que por que dá certo com duas respostas, tá? Então agora eu vou trocar por menos 3. O menos 3 vai ficar no lugar do x, então ele vai ficar ao quadrado. Menos 9 vai dar 0. Menos 3 ao quadrado
ele dá positivo, porque é menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3, 9. E 9 menos 9 dá 0. Tá certo. Tem dois valores que a conta dá certo. O menos 3 e o mais 3. E aí a gente resolveu a nossa primeira continha. Primeira equaçãozinha de segundo grau. É bem fácil. Eu vou complicar um pouquinho daqui a pouco, mas por mais que eu queira complicar, o assunto é fácil. Vou colocar uma letra C. Copiaram até aí? Deixa eu colocar assim. Fazer do mesmo jeito que a B? É bem parecida. Vai aumentar uma linha. Então, pessoal, na verdade, assim, o que tem de novo aqui na equação do segundo grau é só que para tirar esse doisinho daqui, você vai colocar mais ou menos raiz quadrada de 9, raiz quadrada do número que tiver lá na frente. No mais, e vai ter duas respostas também, no mais é tudo igual. Tá? Vamos lá para essa letra C? Ó, vou passar o 75 para o outro lado. Letra para um lado, número para o outro, não é isso? Mudou de lado, mudou de sinal. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Quanto que é 75 dividido por 3? Não faço a mínima ideia. 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Desce o 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Sobra 0. Então, quando eu divido 75 por 3, o resultado é 25. Aí entra naquele esqueminha, ó. Para tirar esse x ao quadrado, x vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Alguém não sabe que é 5? Ou não sabe por que é 5? Tá bodinha, né? Se você fizer 5 vezes 5, vai dar 25. Terminou isso aqui? Não se esqueçam. Como tem duas respostas, conjunto de solução. Menos 5 mais 5. Até se você não quiser colocar o sinal de mais aqui, ó, deixar 100, tem problema. Mas tem que ter os dois. Tem que ter o 5 negativo e o 5 positivo. Você vai pegar com a professora? Até aí eu dou. Sim, senhor. Nossa, tá me dando sono. Dois bracinhos, 7, menos 2, Acho que vou passar uma D e uma letra E para vocês verem se vocês estão conseguindo, para depois eu fazer uma coisinha mais difícil. É complicado, vai ter uma letra mais difícil. Copiaram? Sim. Sim, peraí. Eu só vou colocar oitavo ano H aqui, senão de repente eu não salvo, acaba a energia, sei lá, a gente perde tudo.
Alguém copiando ainda? O pessoal que está dormindo eu vou mandar para coordenação, hein? Para copiar. Mas se morreu ou não, tá passando mal, aí tem que socorrer. Agora certo. Eu tô dormindo não. Eu tô dormindo não, você. Soninho bom. Eu nem dormi. Que quer dormir? Dentro, me dá pra dormir. Você não quer, né? Não vai, quantas linhas você pulou aí? Cadê com aí? 5 linhas, né? Você vai 7. A D ela vai ser bem parecida com a B. Quantas linhas foi? 1, 2, 3. 6, 7. 1, 2, 3. E a outra, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui umas 3 linhas. Essa daqui umas 5 linhas. Deixa eu colocar uma letra F aqui. Letra F, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Tem duas situações que eu preciso passar. Primeira situação. Não, tem F, G. Ainda vou manter a conta fácil. Espera aí. Deixa eu pensar. 49. Não, 49 é um número feio. Número pequeno. 12. 12. Coloca 24, 24 no WhatsApp. Deixa eu só pensar um pouquinho. Vou subtrair. Seria interessante que ficasse igual a quanto? 4? 15. 4. Vai ficar 4. 9 menos 4. 9 menos 5, 4. Aqui 2x, né? 2x ao quadrado. Aqui é x ao quadrado. Aqui é x ao quadrado. Ali já tá. Faz a letra D bem rapidão. Aqui, ó, deixa só para vocês terem. Só vou colocar aqui, ó, vou pegar essa continha, vou pôr para cá só para vocês conseguirem enxergar, tá? Pula essas 5 linhas e se coloca, depois eu vou arrastar lá para baixo só para vocês verem. Pessoal, quando é para fazer tarefa, não é recreio não. Façam rapidão, 2 minutos aí. É só para ver se vocês estão entendendo. Isso, bem rapidinho. Sim, mais ou menos 2. A primeira é. Essa letra F coloca aqui embaixo, tá? Só coloquei aqui para ficar visível para vocês. Oi. Letra D, posso fazer? Não sabe fazer D, não. Eu esqueci como faz. Tem a B. É a mesma coisa da B.
Deixa eu tentar fazer. A letra I até ficou legal. Dúvidas aqui na letra D, gente? Aquela história de letras para um lado e número para o outro, né? Para jogar esse menos 4 para lá, ele fica mais 4. Para eu tirar esse raiz quadrada, esse quadrado daqui, né? Esse x ao quadrado, eu coloco a raiz quadrada lá do outro lado. E a raiz quadrada de 4 é 2, que 2 vezes 2 dá 4. Tenta fazer a letra E. Foi? Calma aí, rapidão, calma aí. Você não tá deixando eu fazer igual. Professor, a raiz quadrada de 16 é 2, não é? 4. 4 vezes 4 dá 16. É isso mesmo. Eu tô acertando? Tá certo. Você acertou, mano. Vai poder, O rapaz se mata só porque acertou uma conta. Ó, aqui eu vou fazer duas coisas, tá? Eu vou colocar a raiz quadrada aqui, ó, do resultado da divisão, tá? No caso aqui, mais ou menos 4, certo? Aí você vai colocar o conjunto de solução. Caraca, eu acertei matemática. Mentira. Vou dormir pensando nisso. Tenta fazer a letra F. Na hora. Calma aí. Ah, é? Professor, Ou, na hora que você disse das pessoas que estavam dormindo, vai sair no vídeo também? sim. Sabia. Será que esse tempo tava dormindo? Tava nada. Será que ele Acordou falou bem isso? a tempo, hein? Eu apenas estava descansando bem, essas pessoas que estão dormindo voltam sua coordenação. Eu não estava dormindo, eu estava descansando. Eu não dormi, só fiz. Ixi, meu Deus. Só que a hora ele estava querendo que saia do meu filho. E aí? Calma aí. Professor, não vou conseguir fazer isso aí não. Por que não? É quase a mesma coisa da outra. Aí, deu dois. Mas você não acertou, João? A outra. Como faz essa? Aqui eu acho que vai acontecer um negócio meio louco aqui, mas deixa acontecer. Eu não vou conseguir fazer isso daí não. Deixa acontecer. Ah, tá. Eita, que eu tô ruim da boca. Quase que o erro, tá? Vamos lá. Esse 3 aqui eu devia ter colocado 2. Mas já que eu deixei 3, vai 3 mesmo. 3x ao quadrado é igual a 9 menos 5. Aí, professor. Oi? Aí, rapidão. Aí, errei. Ô, filho de uma velha. Eu errei logo no começo. Eu vou mudar de ideia. Eu vou apagar esse 3 aqui e vou colocar um 2, tá? Dá uma rabiscadinha aí. Porque o 3 vai entrar num assunto que eu não quero entrar, que é racionalização. É 2 ao quadrado. Agora eu já preciso fazer então. Pera aí, professor. Calma aí, a resposta é boa.
Você é muito apressado, Matheus. Sossega. Aí, pô. Ah, não, mesmo assim eu vou fazer, então. Lembrei da costela, só parte. Quanto que dá isso aqui? Vai. Resposta. Acertei por enquanto. Se você acertar, eu vou te dar um. Vai dar o Professor, passa aqui. Qual que é a raiz quadrada de 2? 1. 1 vezes 1 dá 2? Não, 1 vezes 2 dá 2. Pessoal, presta atenção aqui. Não existe raiz real. Não existe, perdão, não existe raiz. Ah, não, esses 2. Não existe raiz exata de 2. Você não encontra um número que vezes ele mesmo dá 2. Você acha perto, tá? Mas não existe uma raiz exata para 2. Então a resposta vai ficar assim mesmo. Menos raiz de 2 mais raiz de 2. Isso aqui de vez em quando pode acontecer. Se a raiz quadrada não tem raiz exata, vai ficar desse jeito a resposta. Ok? Agora eu só preciso passar mais uma situação para vocês que pode acontecer. Deixa eu apagar aqui, não vou colocar um, não. Vou colocar um outro número. É 1? É 3? Será? Pessoal, presta atenção aqui que aqui vai ter uma novidade matemática aqui que vocês não conhecem. Inclusive alguns assuntos, alguns símbolos que eu acho que vocês nunca viram, tá? Aqui ficaria assim, ó, x igual menos 9, não é isso? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Quanto que dá a raiz quadrada de menos 9? Menos 3. Se eu fizer menos 3 vezes menos 3, dá mais 9. Ah, então é mais 3. Se eu fizer mais 3 vezes mais 3, dá mais 9. Porra, aí vai ficar como? Mais 9. Então vai ficar menos 3 mais 3 mais 3. Não pode, que são dois números diferentes, né? Então, aí vamos começar a colocar alguns símbolos matemáticos aqui, ó. Quando isso acontecer, vocês vão colocar esse símbolo aqui, ó. Alguém conhece esse símbolo? Esse símbolo a gente lê não pertence. Ok? Esse símbolo a gente lê não pertence. Logo em seguida, deixa eu só melhorar que meu desenho ficou meio feio aqui. É um R. Um R com risquinho assim, ó. Esse símbolo não pertence ao... Agora vem o nome dele. Conjunto dos números reais. É isso que está escrito aqui, ó. Isso aqui está escrito, não pertence ao conjunto dos números reais. Por que que não existe? Porque não existe um número que você multiplique por ele mesmo que dê menos 9. Não estou querendo levar para coordenação, mas tá difícil, hein? Parece que faz força. Levantei a primeira vez na cadeira, né? 1 mais 5 eu brilho.
Fora as 500 vezes que você jogou papel, fora as 500 vezes que você ficou falando. Se eu olhar o seu caderno, vai estar todo indo. Tá tudo indo. O professor tá olhando tudo, viu? É que faz tudo para atrapalhar a aula. Vamos lá. Pessoal, isso daqui, como eu estava dizendo, não existe raiz. Esse símbolo está dizendo que não existe raiz real. Ou seja, não existe um número que você conheça, um número que a gente conheça, que dá resultado aqui. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nós matemáticos, a gente inventou uns números que não existem. Pensa num número que não existe. Então, a gente faz conta com ele também. Exatamente. Lá no terceiro ano do ensino médio, essa conta aqui... Lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver um novo conjunto. Além dos números reais, que são os números que existem um outro conjunto de números que a gente chama de conjunto de números complexos, ou conjunto de números imaginários. Através desse conceito, a gente consegue chegar na resposta. Mas isso aqui que está escrito é verdade, não pertence ao conjunto dos números reais. Esse número não está aqui dentro. Tá? Ele vai estar dentro do conjunto dos números complexos. Isso é um assunto lá para frente, ok? Outro símbolo que a gente costuma colocar é assim, ó, até no livro, se não me engano, está escrito desse jeito. Ele diz assim, ó, não há raízes reais. Tudo isso é que ele escreveu aqui, só que ele escreve desse jeito. Não há raízes reais para raiz quadrada de menos 9. É que no livro ele está menos 12. E aí ele coloca outro símbolo matemático. 3 pinguinhos assim, ó. Alguém já viu? Conhece esse símbolo? Esse símbolo, a gente lê ele... Portanto. Foi, galera? Esse símbolo, o nome dele é portanto. Não tem assim que é igual? Esse aqui é portanto. Portanto, o conjunto solução é vazio. Esse símbolo vazio. Ou o conjunto dos números vazios. O conjunto vazio. Conjunto dos números não, conjunto vazio. Ok? Solução igual vazio. Tranquilo? Não é zero. Zero é uma resposta. Zero é um número. Zero é um valor. É vazio. Não existe. Não tem. Tá? Isso dentro do conjunto dos números reais. Sempre ressaltando isso. Dúvidas aí, gente? Basicamente, deu negativo, você vai colocar esse símbolo e aí vai colocar. Deixa eu destacar aqui o que você vai colocar, porque eu escrevi um monte de coisa para vocês entenderem o que a gente está falando, tá? Basicamente, vocês vão escrever isso aqui, ó, não pertence ao conjunto dos números reais, solução igual vazio. Só isso. Todo o restante aqui não precisa escrever, não. Deu raiz negativa, não pertence aos reais, solução igual vazio. Pronto, acabou. Ok? Lá em cima, eu havia dito para vocês, a gente até escreveu. Cadê? Aqui, ó. Que podem ter até 2 raízes. Podem ter não significa que vão ter. Eventualmente, pode acontecer de não ter resposta nenhuma. Ok? Tranquilo até aí? Pessoal, esse tipo de conta não pode errar.
Isso aqui é fácil. O que é um pouquinho mais difícil, deixa eu só ver como que eu escrevi lá em cima. Números romanos. O que é um pouco mais difícil é isso aqui, ó. Vamos lá. 4. Opa, deu certo ainda. Resolução. Opa. Resolução de problemas. Primeiro probleminha que a gente vai arrumar aqui. Um retângulo de dimensões x mais 1 centímetro e x menos 1 centímetro tem uma área de 143 centímetros quadrados. Ponto. Qual a medida de cada dimensão? Copiem até, eu tenho que mudar de página. Inclusive eu vou recortar isso daqui e colocar na outra página, que eu vou recortar tudo. Copia, uai. Resolução de problemas. Professor, Oi, uma página dessa aí que você faz tem quantas linhas mais ou menos? não entendi. Nesse negócio que você faz aí, tem uma hora que ela acaba, né? As linhas. É, que acaba a folha, né? Uma folha de Ela caderno. tem a mesma quantidade de linha do caderno? Eu nunca contei, mas é mais ou menos, é pra ser. Mas se deixar pequenininho, olha lá, é uma folha de caderno. Contei quantas folhas tem no caderno. Ah, vou ficar procurando isso. 174. É só ver no final da capa. E eu tô 240. Tô falando de não sei o que. Poxa! Conta aí, ó. 33, próxima página. Igualzinho aí, viu? Ô, professor. Minha folha Esses caras não tem nada que fazer, fica contando livros. Pois Será é. que eu tô sozinho? o HM é temporada. Não sei, eu gasto um caderno por bimestre? É o quê? Eu gasto um caderno por bimestre. Não, mas daqui eu separei. Você gasta, na verdade, Copiaram, gente? gasta 5 folhas por dia. Na verdade, é em torno de 3. Pode reparar todas as coisas da minha. Só quando tem correção, que tem exercício do livro, que vai um pouco mais. Mas geralmente são 3 páginas, tá na segunda. Só falta um só. É, geralmente. Posso chegar na quarta, quinta também, eventualmente. Mas geralmente são 3 páginas. Seria bom fazer só até a segunda, né? Daí as mãos aqui já tá. Eu tô na última palavra. Tá pedindo areia. Amanhã nós temos mais 2 aulas, né? Foi? Copiado? Vai ou vai? O André tá copiando, pô. Vai.
ver como é que esse povo copia com o caderno fechado. Está copiando? Nossa, não, peraí, o Andrei tá copiando. Pensando que seu caderno está fechado? Deixa eu salvar. Próxima. Pessoal, só vou puxar aqui para baixo para ficar bonitinho. Por aí. Pessoal, presta atenção. Quanto a gente tem? Meu Deus, gente, é doido. Quando a gente tem uma conta montada, é fácil de resolver. Tem que ser fácil de resolver. Tem que ser. Porque é uma parte muito mecânica. Não tem muito raciocínio. Só resolve. É fácil. É para ser fácil. O que é difícil em matemática, ou o princípio principal da matemática, é justamente esse aqui, ó. Resolver problemas. E quando a gente fala problemas, geralmente a gente fica pensando em algo ruim. Bom, depende. Depende do ponto de vista. Quando fala que eu tô cheio de problemas. Então, Depende do problema. a questão de problema está muito relacionado a dinheiro. Então veja bem, vamos supor que quebra o meu carro. Alguém vai ganhar dinheiro. Ele vai resolver meu problema. Quem resolve problema ganha dinheiro. Ai, é meu. Então é isso. No caso de vocês, resolver problema, a única coisa que vai acontecer, ou já é alguma coisa muito grande, é que vocês vão ganhar conhecimento, não vão ganhar dinheiro por enquanto. Resolve o problema. Sim. Tudo, pessoal. Preciso limpar meu terreno. Alguém precisa carpir. Quem for limpar meu terreno vai ganhar dinheiro. E você vai perder. Você vai ter que Então, Um problema pra você mas e uma vai ganhar dinheiro. resolução pro pessoa que vai fazer. Quem resolve problema, Nós estuda e alguém vai ganhar dinheiro. por Ele exemplo, é formado. alguém decidiu assim, ó, a gente precisa ensinar matemática para esse povo aí, hein? Essas crianças, esses adolescentes precisam aprender matemática. Se Aí joga. eu falo, opa, eu sei matemática. Aí me pagam, Você é matemática, mas eu ganho dinheiro dando aula. E olha, vocês aprendendo ou não aprendendo, olha que legal, eu ganho dinheiro igual. é bom professor ser professor. Eu gosto. Mas tem hora que não, é que assim, vou falar um negócio para vocês, eu espero que vocês compreendam o que eu vou falar. Acho que eu já falei uma vez, não sei se vocês absorveram a profundidade disso. Educação, na história da humanidade, nunca foi para pobre. Nunca foi o quê? Para pobre. Educação sempre foi para rico. Sempre, 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 sempre. Eu sou pobre. Por exemplo, meus pais. Meu pai tem 3ª série. Minha mãe, 1ª série. Então, assim, falando de história, não faz tanto tempo assim. Porque, veja bem, na época deles, era interessante ter o maior número de filhos possível, porque quanto mais filho tinha, mais gente para ir para a roça. Minha mãe tem 12 irmãos. Mas tem que esperar crescer, né? 5, 6, 7 anos saía para a roça. Fazia serviço mais leve, tipo assim, leva a marmita pro seu pai, pros seus irmãos. Então era todo serviço, a pessoa não pegava no batente duro, mas era trabalho. Não, você não vai para a escola não, porque você precisa ajudar seu irmão, você precisa ajudar seu pai, você precisa ajudar... Esse era aquele tempo. Se a gente ir mais para trás, lá, tempo que o Brasil foi descoberto, ou antes disso, tempo de Cristo, nem escola tinha.
Não existia escola. O que existia era o seguinte, tinha a casa de alguém, que era o mestre, aí o cara chegava, ó, vou levar meu filho aí pra você dar aula pra ele. Aí esse cara, ele dá aula de tudo. De filosofia, de matemática, de geografia, de história, de ciências, de química, de física, era o cara. Ele ensinava tudo. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, só que até a história de pedagogo é mais curiosa. Então só estudava quem tinha dinheiro. Há pouco tempo é que decidiu-se da educação para todo mundo, da escola para todo mundo. Mas a impressão que eu tenho é que não é para todo mundo. Porque a maioria é um negócio caro. É extremamente caro, vocês não fazem ideia. Uai, pensa quanto que é para pagar para dar comida para vocês um dia. A escola tem quase mais de 1.000 alunos. De manhã, à tarde e à noite, né? De manhã, de tarde e à noite. Estou somando os 3 para ter mais de 1.000 alunos. 26 mil. Quanto que não é para dar comida para todo mundo? Um dia. Agora imagina 200 dias no ano. Quantos professores você tem? Quanto que é o salário de cada um? 4 mil. Vai somando. Ar-condicionado, mesa, estrutura. Não é barato. Mas é dado, entre aspas. Mas a maioria dos alunos que eu vejo não tem noção e joga fora. É tipo assim, olha, tá aqui um iPhone 12, último. Ah, não quero não essa bosta aí. Quero não. Então presta atenção. Muda a vida da gente. Estudar. Agora, não é a escola que muda a vida da gente. É a gente indo na escola, mas estudando, não é fazendo de conta. Porque o fato, e para a maioria dessa turma aqui posso falar, vai estudar 9 anos, vai terminar o ensino fundamental. De repente mais 3 ou sei lá quantos anos para terminar o ensino médio. Vai terminar o ensino médio e a escola não vai fazer sentido nenhum. Porque nunca estudou. Só veio na escola. A escola não faz sentido, então eu vou fazer faculdade, então. Principalmente, mas não necessariamente. Tá? Invariavelmente, pessoal, depois a gente pode olhar lá no nosso livro, tem questões de Enem, questões de vestibular, questões de concurso público. Vocês estão sendo treinados para isso. Aí alguns, vou fazer não, vou copiar de quem não sabe, vou ficar fazendo bagunça durante a aula. Olha lá os dois lá, bonito. É o tempo todo eu tenho que ficar chamando atenção, parar de explicar para chamar atenção. Você acha que a escola vai fazer diferença na vida deles? Não. Se continuar desse jeito, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum para eles. Vem porque o pai obriga, não aprende nada. Quando terminar, vai trabalhar com o quê? Quem que vai dar dinheiro para ele? Não. Tem outros. Tem muitos empregos aí. Então, pessoal, vocês estão levando para um lado que não é correto. Presta atenção, gente. Presta atenção. Todo emprego é digno e todos eles têm que ter algum tipo de aprendizado. Uns pagam mais, outros pagam menos. Tá? O que eu estou falando é que, do jeito que está indo, faculdade, essas coisas, não tem jeito, não tem sentido. E aí você vai ter que ver qual é o problema que você vai conseguir resolver. Porque ninguém vai te dar dinheiro se é legal. Você tem que resolver algum problema. Por exemplo, eu ganho dinheiro porque tem um problema. Preciso de professor de matemática aí para ensinar matemática para o povo. Então eu ganho dinheiro com isso. Eu arranjei meu jeito de resolver o problema dos outros. É difícil o professor arrumar emprego sendo professor? De matemática é bem fácil. Porque não tem muita gente nisso. São poucos. Aqui em Campo Novo, que tem faculdade de matemática, ainda um pouquinho mais difícil. Mas saiu de Campo Novo... Eu acho que você conseguiu formar um formalinho para professor, não.
Então, Porque, tipo, passa muita raiva, tem que estar escrevendo, já passa não, mas escrevendo. tem seus méritos, cara. Tem coisa muito legal. Professor, para a pessoa trabalhar agora, galinha que fala, pegando lixo, tem também tem que ter ensino fundamental completo. Depende muito de como é feita as coisas. Mas, gente, está indo muito tempo, eu preciso pelo menos explicar isso aqui. Vamos voltar para a matemática? E olha só, gente, vamos lá, vamos resolver isso daqui. Um retângulo, o que a gente faz? Desenha um retângulo aqui, ó, para ficar mais fácil de entender. Não precisa ficar bonito, mas precisa ficar entendível. Tá? Você precisa entender o que você está fazendo. Um retângulo de dimensões. O que é dimensões? Base, altura, um lado, comprimento, largura. Tá? São as dimensões, lado e o outro lado. Dimensões x mais 1 e x menos 1. Tem uma área de 143 centímetros quadrados. Bom, qual a medida de cada dimensão? Então veja, não tem conta montada. A grande dificuldade em matemática de resolver problemas é justamente que você tem que montar a conta e depois que você montar a conta é que você vai resolver. Resolver a conta é para ser fácil. Quem está falando junto aí alto? Vamos lá. Como que calcula a área de retângulo? Se tivesse assim, ó, 5 e 8, como que eu sei qual é a área desse retângulo? O 8 é 8 metros e 5, não sei o que lá. 8 é o... Base vezes altura, ou seja, um lado vezes o outro. 5 vezes 8? 40. Bom, professor, o que tem a ver isso daqui com esse? É porque ele está falando de área. Então, para eu calcular a área, é um lado vezes o outro. Ou seja, vai ser x mais 1 que multiplica x menos 1. Quando eu fizer essa conta, vai ter que dar 143. Por que 143? Está dizendo que a área dele é 143. Outra coisa, quando eu encontrar o valor de x, com essa conta eu consigo achar o valor de x. Eu não vou ter respondido a pergunta aqui, ó, qual a medida da dimensão. Qual é a medida de cada dimensão. Só vou ter achado o valor de x. X não é nenhuma das duas dimensões. Vamos fazer a conta aqui. A conta está montada, pessoal. Resolver isso daqui é que não é para ser difícil. Vamos lá. Isso aqui foi passado para vocês também no segundo bimestre. Isso aqui chama-se produtos notáveis. É quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Isso daqui dá isso aqui. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ok? Professor, não lembro disso daqui. Tá? Caso você queira estudar, produto da soma pela diferença. Vou escrever aqui, ó. Pesquisa depois, produto da soma pela diferença. Ok? É como eu cheguei aqui no resultado. Caso você não lembre disso, o jeito para resolver é fazer assim, ó. X vezes x. X ao quadrado. X vezes menos 1. Menos 1x. 1 vezes x. Mais 1x. 1 vezes menos 1. Mais vezes menos dá menos. 1 vezes 1, 1. É igual a 143. E aí o que acontece aqui? Ó, eu tenho menos 1x, eu tenho mais 1x. 1 menos 1 dá 0. O que sobra? X ao quadrado menos 1. Tá aqui, ó.
Essa parte em vermelho é só se você não lembrar do produto da soma pela diferença. Isso daqui é um jeito de a gente fazer a conta mais rápido. Tá, um produto da soma pela diferença. Chego direto no resultado. Se não lembra, tem que fazer todas essas festinhas aqui, todas essas contas. Pessoal, olha só, aquilo que eu falei para vocês. Montei a conta, é a parte difícil. A parte fácil é resolver. Ó. Isso aqui vocês já sabem fazer. Letra para um lado, número para o outro. Vai ficar 143 mais 1. X vai ser mais ou menos o resultado dessa soma, que é 144. Não sei se vocês se lembram da raiz quadrada de 144, 7. que é 12, 7 é 49. 12 vezes 12 é 149. Professor, como é que eu faço se eu não lembrar? Como é que eu faço para chegar nesse 12? Você vai fazer assim, ó. 144 divide por 2, dá 72, divide por 2, dá 36, divide por 2, dá 18, divide por 2, dá 9, não dá mais para dividir por 2, divide por 3, dá 3, divide por 3, deu 1. Terminou essa parte, raiz quadrada. A cada dois números iguais, você separa 1. Porque é quadrado, é 2, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Está lá o resultado. Ok? Só tem um detalhe aqui. Menos 12 não serve. Por que não serve? Porque é medida e não existe medida negativa. Não tem menos 5 centímetros, não tem menos 40 centímetros, não tem menos 2 metros. Então, o valor negativo, para essa conta, não serve. Ok? Logo, a única resposta que me atende é mais 12. Agora presta atenção no que eu estou falando. Eu achei o valor do x, mas eu ainda não achei a resposta. Porque qual que é a resposta? O que é a pergunta, né? Qual a medida de cada dimensão? Essa dimensão é x mais 1. Então vou escrever aqui, ó. Primeira dimensão. É x mais 1. Só que eu acabei de descobrir que o x vale 12. Então, x mais 1 é a mesma coisa que 12 mais 1. Quanto que é 12 mais 1? Tá aí a resposta. Primeira resposta, 13. A primeira dimensão é 13. A segunda dimensão é 11, porque vai ser x menos 1, né? É a mesma coisa que 12 menos 1. Estou trocando x por 12. Vai dar 11. Ok? E aí é o seguinte, pessoal, só para mostrar para vocês que dá certo. Isso aqui eu vou até apagar. Se eu fizer 13 vezes 11, um lado vezes o outro, tem que dar 143. Vamos ver se a gente, fazendo essa conta, dá 143. 1 vezes 13 é 13, né? 1 vezes 13 é 13. 3, 1 mais 3, 4, 1. Ó, se eu multiplicar 11 por 13, dá 143. Dá certinho. Como eu disse, foi só para vocês verem que dá certo. Bom, é pergunta. Qual a medida de cada dimensão? Então eu tenho que colocar resposta. Resposta. Oi? Espera aí que ficou doido o trem aqui. As dimensões são 11 e 13 centímetros.
Deixa eu ver que horas são. 16 para as 5. Falta 15. Dá tempo de eu fazer a 2. Agora é 15 para as 5. Copiem aí, gente. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Bastante informação nesse exercício. O que eu fiz? Não sei. Estou diminuindo um pouquinho aqui. Acho que dá para ler. Copiado, galera? Ainda alguém copiando? Olha, mentira, velho. É 2 ou segundo? Ah, é segundo. Agora não consigo ler. Espera aí. É que eu preciso ler aqui. Vou pegar uma contadora. Para de fazer aqui só. É que é doido. Quem te deu, seu macho tá brigando. Sai fora. Você tá fazendo exercício, né? Não, não. Você vai apanhar, você pode fazer. Caiu ameaçador na situação. Aí tá você não tirada. Volta agora. X ao quadrado. Não, vai logo, então. Deixa lá fora. Menos 12. Segura dentro do meu filho. Ó, apaga essa luz aí pra dar de pé aqui, só tá na casa. Eu vou. É que eu tenho que copiar aqui. Ô, presta atenção que tá sem barulho. Eita. Andrei. Aqui não apaga. É forçado, senhor. Aê! Você é o melhor professor. Isso, eu achei que tinha copiado errado. Pula umas 6 linhas aqui. Tá, pega, professor. O caderno tá carente. Oxe, você tem mais? Eita! Do nada, deixa eu ver. Tá igual todo. Né? Fica esperto no joguinho. E agora não consigo enxergar a página. Abalou, então. Já colocou de volta, só pegar uma posição assim. 269. Eu não tenho que chegar nele. Parou, é aí. Ah, 268 também.
Que dia que é hoje? Hoje é 13. Vai ser para dia 20. Dia 20 a gente corrige isso daí. Agora você vai copiar, né, Estevam? Vai no banheiro de novo, Rafael? Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo essa continha com vocês e passo mais algumas. Pode.